Olá, olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Rios, Theos, Soter. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. Esse momento foi criado especialmente para você que está conectado, ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia. Nesse momento você vai se sentir muito bem ouvindo Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Você está ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Você vai obedecer a palavra de Deus, a Bíblia. Você vai permitir que a palavra de Deus, a Bíblia, tire de sua vida tudo aquilo que está intoxicando sua saúde mental, emocional e espiritual. Você vai amar a palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ser um cristão melhor. Você vai querer mais e mais da palavra de Deus, a Bíblia. E eu me pergunto, como seria a sua vida se fosse capaz de fazer diferente? Para terminar bem essa semana, que tal ficar de olho no diagnóstico da palavra de Deus, a Bíblia, para viver melhor? Você provavelmente já sabe que vai se sentir incrivelmente bem. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4,14. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Você está ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, no seguinte significado: Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. O autor aos Hebreus faz uma transição da palavra de Deus, a Bíblia, para o sumo sacerdote providenciado por Deus. Nos versículos anteriores de Hebreus 4, versículo 12 e 13, o autor aos Hebreus deixou leitores conscientes do julgamento divino. Agora assegura-lhes que, apesar de Jesus, o Filho de Deus, o Rios Theos, vir na consumação de todas as coisas como nosso juiz, agora ele, Jesus, é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso grande megas sumo sacerdote. Vou compartilhar agora 3 verdades essenciais no texto de Hebreus 4, versículos 14 a 16. A apresentação do mega sumo sacerdote.
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande mega sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4,14. O tema de Jesus como nosso megas sumo sacerdote foi apresentado em Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Aqui o autor aos Hebreus recapitula o que disse em Hebreus 2, 5 a 18, e acrescenta que Jesus tem uma natureza humana semelhante à nossa, mas sem a mácula do pecado. Por isso, ele, Jesus Cristo, os Theosote, pode compadecer-se de nós. O sumo sacerdote que nos é apresentado tem algumas características singulares que vou compartilhar para você que está ouvindo. Em primeiro lugar, ele é grande, tendo, pois, a Jesus, o Rios Theos, como mega sumo sacerdote. Hebreus 4,14. Aqui está um claro contraste entre o sacerdócio de Jesus Cristo e os Theosote e o sacerdócio de Arão. Jesus é grande megas em relação à sua pessoa como à sua obra. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que os ángelos. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Josué e Arão. Jesus é grande megas. Ele realizou sua obra redentora na terra e agora exerce o seu ministério sacerdotal no céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. Jesus é megas por causa de sua obra redentora, uma vez que penetrou os céus. Jesus é megas e ainda mais Rios Theos, qualificado para representar o antropos diante do trono de Deus, sendo compassivo com suas fraquezas. E finalmente, Jesus é megas, porque transformou o trono de Deus de justo julgamento contra os pecadores em trono da graça para os cristãos. O adjetivo grande megas indica que Jesus está acima dos pastores e sumos sacerdotes terrenos. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Ele, Jesus, é um grande mega sumo sacerdote, não como aquele que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano e aspergia o sangue para expiar primeiro os próprios pecados e depois os pecados das outras pessoas. Ele, Jesus, como grande mega sumo sacerdote, excede os sumos sacerdotes terrenos. Continue cheio de entusiasmo, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Jesus é o grande mega sumo sacerdote
porque substituiu qualquer ordem ou casta sacerdotal da terra, não havendo mais necessidade de sumos sacerdotes. Em Jesus, o conceito sumo sacerdotal acha plena concretização, pois ele, Jesus, não é apenas um entre muitos, como foram os sacerdotes levíticos, ou um entre uma longa sucessão de sumos sacerdotes. Jesus é o fim e o cumprimento dessa sucessão. Em segundo lugar, ele penetrou os céus, tendo, pois, a Jesus, o Reios Theos, como megas sumo sacerdote, e penetrou os céus, o Eranos, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O sumo sacerdote podia, uma vez por ano, penetrar além do véu e entrar no Santo dos Santos, mas Jesus penetrou os céus e subiu à presença excelsa de Deus. O sumo sacerdote tinha de oferecer sacrifícios primeiro por si mesmo e depois pelo povo. Esse sacrifício precisava ser repetido ano após ano, mas Jesus ofereceu um único sacrifício perfeito, completo e cabal. Ele, Jesus, consumou a nossa redenção, então foi exaltado por Theos sobremaneira, mais alto que os céus. Ele, Jesus, adentrou o mundo invisível de Theos a partir do nosso mundo terreno. Em lugar algum, uma placa de advertência lhe nega acesso. Jesus atravessou não o véu, mas o céu, esse espaço que está entre nós e Theos. Arão jamais poderia ter feito isso. Nenhum sumo sacerdote poderia fazer isso. Ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, como diz as Escrituras, Jesus Christos Ios Theosote subiu aos céus e rompeu a barreira entre nós e Theos. Em terceiro lugar, ele, Jesus, é tanto homem como Deus, tendo, pois, a Jesus o Reios Theos. Hebreus 4,14. Ele é Jesus Christos, Ios Theos, sendo Deus, Jesus Christos se fez homem, por isso o chamamos de Jesus. Mas ao se fazer homem, ele não deixou de ser Theos, por isso o conhecemos como Reios Theos, Filho de Deus. Ele, Jesus Christos, é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele, Jesus, é o eterno Reios Theos, o Filho de Deus, e ainda carrega o nome humano de Jesus. Portanto, por ser homem, Jesus pode nos compreender e nos representar. Por ser Deus, Jesus pode fazer um sacrifício completo e cabal em favor de todos aqueles que Deus Pai lhe deu. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em quarto lugar, ele, Jesus, é absolutamente confiável. Conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4,14. Porque Jesus Christos é Reios Theos, é o nosso grande mega sumo sacerdote que penetrou os céus,
precisamos conservar firme a nossa confissão. Retroceder à lei, a Moisés, a Arão, ao judaísmo, ou nos dias contemporâneos ao espiritismo, catolicismo, gnosticismo, astrologia, horóscopos, sincretismo religioso e outros, é voltar aos rudimentos, retornar à sombra e abandonar a realidade. Em vez de claudicar em sua confissão, você precisa mantê-la inabalável. Aqueles que em face da perseguição retrocedem, estes apostatam da fé em Jesus Cristo e Theosote e fecham após si mesmos a porta estreita da graça de Deus. Ouça nesse momento criado especialmente para você. Você, cheio de entusiasmo, continua ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo o diagnóstico da palavra de Deus, a Bíblia. A compaixão do sumo sacerdote. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. 3 verdades são enfatizadas em destaque. Em primeiro lugar, Jesus se compadece de nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote não é apenas megas, mas gracioso, compassivo e misericordioso. Embora não tenha nenhuma fraqueza, ele, Jesus, se compadece das nossas fraquezas. Ele, Jesus, conhece a nossa estrutura. Ele, Jesus, sabe da nossa fragilidade. Mesmo assim, não nos esmaga por causa das nossas fraquezas, mas delas se compadece. Eu e você temos muitas fraquezas, fraquezas físicas, emocionais, mentais, morais e espirituais. Deixados à própria sorte, nenhum de nós pode sequer ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, foi tentado semelhantemente a nós. Foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Hebreus 4, versículo 15. Nosso mega sumo sacerdote desceu até nós desde os céus. Ele, Jesus Cristo, Theosote, vestiu pele humana, calçou a sandália da humildade e andou entre nós. Ele, Jesus Cristo, Theosote, se tornou um de nós, semelhante a nós. Ele, Jesus Cristo, Theosote, vestiu pele humana, calçou a sandália da humildade e andou entre nós. Ele, Jesus Cristo, Theosote, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, pisou o nosso chão, sentiu as nossas dores. Em tudo, ele, Jesus Cristo, Theosote, foi tentado semelhantemente a nós. Ele, Jesus Cristo, Theosote, foi tentado em extensão e amplitude. Nada na experiência humana é estranho para ele, Jesus. O pecado é a única experiência humana pela qual ele, Jesus Cristo, Theosote, não passou. Suas tentações
foram como as nossas em todos os aspectos. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, sentiu fome, sede, cansaço, fadiga, angústia e chorou. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, foi acusado injustamente. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, foi esbofeteado e cuspido. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, foi levado para a cruz, como a ovelha é levada ao matadouro. Mas ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, não abriu sua boca, nem proferiu impropérios contra seus malfeitores. Continue cheio de entusiasmo, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, pois você está passando por uma estimulação cerebral profunda com o diagnóstico da palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, Jesus triunfou sobre todas as tentações. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Hebreus 4,15. Mesmo sendo exposto a todas as provas e tentações, ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, jamais sucumbiu ao pecado. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, jamais cedeu às propostas sedutoras do tentador. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, nunca deu guarida às vozes malífulas e insinuantes do diabolos. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, jamais se curvou ao poder sedutor do pecado. O apóstolo João chama os 3 tipos básicos de tentação de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Adão e Eva sucumbiram diante dessas tentações no jardim, no Éden, em Gênesis 3, 1-6, enquanto Jesus Cristo, Zios Teossote, resistiu aos 3 tipos de tentação quando o adversário o tentou no deserto, em Mateus 4, versículo 1-11. A impecabilidade de Jesus Cristo, Zios Teossote, é demonstrada para seu povo não tanto como exemplo, quanto como inspiração. Nosso grande mega sumo sacerdote é altamente experiente nas provações da vida humana. Fique de olho agora na exortação à igreja em virtude de termos Jesus Cristo e os Teossote como nosso megas sumo sacerdote. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Essa mesma exortação é repetida em Hebreus 10, 23 e 24. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Quero agora que você foque toda a sua atenção em alguns aspectos dessa exortação. Em primeiro lugar, eu e você precisamos nos aproximar de Deus com confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Hebreus 4,16. A palavra grega parrésia, traduzida aqui por confiança, significa com ousadia, liberdade de expressão e ausência de medo. O rosto do Pai nos é favorável. No tribunal de Deus não pesa
mas nenhuma condenação sobre nós que estamos em Jesus Cristo, Osiós Teossote, eu e você fomos aceitos no amado. O véu foi rasgado. Agora temos livre acesso ao trono da graça de Deus. A base de tal confiança consiste em que o trono de Deus não é caracterizado por uma majestade visível a assustar-nos, mas se acha adornado com um novo nome, a saber, graça, abundante graça. Se envolvermos nossa mente só para a glória de Deus, o efeito que ela produzirá em nós não será outro senão nos encher de desespero. Tal é a sublimidade de seu trono. Portanto, com o fim de auxiliar-nos em nossa carência de confiança e com o fim de livrar nossa mente de todos os temores, o autor aos Hebreus reveste com a graça, ele dá um nome que nos enche de coragem por sua doçura. É como se dissesse, visto que Deus fixou em seu trono, como que, por assim dizer, uma bandeira de graça e de amor paternal para conosco, não há razão para sua majestade afugentar-nos de sua aproximação. Guarde isso em sua mente. Nos impérios do Oriente Médio, durante os tempos bíblicos, só uma pessoa tinha permissão de entrar na presença do rei sem ser convidado. O filho primogênito, herdeiro do trono. A própria rainha não podia entrar na presença do marido sem convite. Assim, portanto, o escritor aos Hebreus diz que temos os mesmos direitos do primogênito do rei e herdeiro do trono. Deus nos estendeu os mesmos privilégios de que seu Filho Jesus Cristo os desfruta. Entrando na presença de Deus, eu e você podemos receber misericórdia pelos nossos erros e uma proteção generosa de sua graça em tempos de necessidade. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Hebreus 4,16. Jesus Cristo Osiós Teossote, portanto, Jesus Cristo é o Rios Teos, portanto, seu trono é trono de glória, é trono de graça. Mas ele ainda é Rios Anthropos, filho do homem, e seu trono é trono de graça, mais glória. Logo, o trono de Deus está repleto de graça aos que reconhecem suas fraquezas e buscam refúgio em Jesus Cristo e o Rios Theos. Essa figura remete ao antigo sistema de monarquia. Se o rei estivesse assentado em seu trono e alguém chegasse para lhe pedir um favor, tal pessoa se humilhava, abaixava a cabeça e então o rei estendia o cetro dizendo: vou conceder o seu pedido. Deus está sentado no trono do universo e nós podemos nos aproximar dele confiadamente, pois sabemos que Deus estenderá em nossa direção o cetro da graça. Ao lado dele está o herdeiro que intercederá em nosso favor, dizendo: esse me pertence,
pode atendê-lo, Pai. Pode estender o cetro de graça, porque eu morri por ele, sofri por ele, eu entendo, eu conheço e sei o que ele está passando, Pai. Conceda-lhe a graça que ele está pedindo. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, recebemos graça e misericórdia da parte do trono, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Hebreus 4,16. Graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Deus nos dá e merecemos. Nada merecemos da parte de Deus. E Deus nos dá o seu favor. Isso é graça. Merecemos o juízo de Deus e Deus não aplica a nós. Isso é misericórdia. O homem necessita de misericórdia por causa das falhas passadas e de graça para as obras presentes e futuras. A misericórdia é para ser tomada, pois é estendida ao homem em sua fraqueza. A graça é para ser buscada pelo homem de acordo com a sua necessidade. O nosso mega sumo sacerdote, fiel e misericordioso, convida o pecador fraco e sujeito à tentação ao ir ao trono da graça de Deus. O pecador que vai ao trono da graça arrependido e com fé encontra a graça perdoadora de Jesus Cristo e Theosoter. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, em Hebreus 4, versículo 14 a 16. Em quarto lugar, encontramos socorro sempre que nos achegamos ao trono da graça de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Você está passando por uma estimulação cerebral profunda na Palavra de Deus, a Bíblia. A ocasião oportuna é aquela em que nos sentimos tentados e buscamos refúgio em Jesus Cristo e os Theosoter, nosso grande megas sumo sacerdote. Deus providencia o livramento e os meios para uma saída de nossas tentações. Não procure esconder de Jesus Cristo e os Theosoter as fraquezas que possui. Ele, Jesus Cristo e os Theosoter, está disposto a ajudar. Ele, Jesus Cristo e os Theosoter, concede todos os erros que você já cometeu e continua a cometer. Ele, Jesus Cristo e os Theosoter, conhece todos os erros que você já cometeu e continua a cometer. Ele pode perdoar você. Sabe quantas vezes você precisa voltar para Ele, Jesus Cristo e os Theosoter? Você está comprometido com essa mudança? Volte para Cristo, se converta a Cristo Jesus todos os dias de sua vida. Se sente agora preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus? A solução é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva e ainda mais é a única esperança de salvação de sua alma. Venha para Cristo Jesus. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva
seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Que Cristo Jesus abençoe a sua vida para a glória de Deus em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar aqui e agora, para a glória de Deus em Cristo Jesus.